Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E hoje a gente vai de resenha do livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Vamos? Em mãos aqui a identidade cultural na pós-modernidade para a gente resenhar, conversar, dialogar. Eu estou com o sumário aqui na minha frente, o capítulo 1, a identidade em questão. 3 concepções de identidade, o caráter da mudança na modernidade tardia, o que está em jogo na questão das identidades. Capítulo 2, nascimento e morte do sujeito moderno, descentrando o sujeito. Capítulo 3, as culturas nacionais como comunidades imaginadas, narrando a nação, uma comunidade imaginada, desconstruindo a cultura nacional, identidade e diferença. Capítulo 4, globalização, compressão espaço-tempo e identidade, em direção ao pós-moderno global. Capítulo 5, o global, o local e o retorno da etnia, a dialética das identidades. Capítulo 6, fundamentalismo, diáspora e hibridismo. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho que são as primeiras palavras do livro. A identidade em questão. A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. O propósito deste livro é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existiu uma crise de identidade. Em que consiste essa crise? Em que direção ela está indo? O livro se volta para questões como: o que pretendemos dizer com crise de identidade? Que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitaram essa crise? Que formas ela toma? Quais são as consequências potenciais? E aí ele vem agora explicando um pouquinho do livro, descrevendo aqui como que vai funcionar. Um pouquinho mais adiante, ele define as 3 concepções de identidade. Para os propósitos dessa exposição, distinguirei 3 concepções muito diferentes de identidade, a saber, as concepções de identidade do A, sujeito do iluminismo, B, sujeito sociológico e C, sujeito pós-moderno. Importa para a gente sentir, na leitura de um livro, também sentir alegria ao ler um livro que amplia as nossas compreensões sobre o mundo. É muito mais do que apenas ler. É ampliarmos a nossa perspectiva, ampliarmos o modo de olhar e também desconstruir conceitos e reconstruir conhecimentos. Isso acontece na identidade cultural, na pós-modernidade. Stuart Hall nasceu em 1932 em Kingston, na Jamaica. Ele é um teórico cultural que trabalhou no Reino Unido e seu trabalho é centrado principalmente nas questões de hegemonia e de estudos culturais. Stuart Hall viveu e trabalhou na Inglaterra, transitando constantemente entre culturas diferentes de seu próprio processo identitário. O autor faleceu em 2014 e deixou um primoroso legado para todas e todos nós, todas nós. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade é um livro que tem como propósito apresentar algumas questões de identidade cultural, contemplando conceitos de sujeito e identidade no período da modernidade até a pós-modernidade, investigando a possível existência de uma crise de identidade e os caminhos percorridos por essa crise, e propõe olhares, novos olhares para a temática. O primeiro capítulo é intitulado A Identidade em Questão. Nele, Hall distingue 3 concepções de identidade no ser humano: o sujeito do iluminismo, que é um indivíduo centrado dotado de capacidades e de razão; o sujeito sociológico, presente no mundo moderno e que não é independente, uma vez que se forma pela relação que estabelece com os outros; e o sujeito pós-moderno, o qual não possui uma identidade fixa, promovendo assim esse debate em torno da crise da identidade.
Tendo em vista a distinção apresentada dessas duas concepções de identidade, o autor aponta a mudança ocorrida na modernidade tardia, a qual está intrinsecamente vinculada à questão da identidade do sujeito. Baseada na compreensão de diferentes autores, Stuart Hall contextualiza seu entendimento de sociedade moderna e das sociedades da modernidade tardia. A relação entre essas sociedades e a questão da identidade construída pelo autor torna-se interessante e provocativa, uma vez que pontua as descontinuidades da sociedade moderna e as diferentes posições do sujeito que o indivíduo carrega consigo na modernidade tardia, ocasionando essa crise de identidade. A partir dessas provocações, Hall elabora o segundo capítulo do livro, Nascimento e Morte do Sujeito Moderno, abordando a forma como o sujeito entra na modernidade e de como se despede desse período. Caracteriza o sujeito do início da modernidade como individualista, trazendo consigo resquícios de outros períodos, como o humanismo renascentista, em que o homem era o centro do universo, e o iluminismo, momento em que o foco encontra-se no homem racional e científico. Contudo, ao passo que a sociedade moderna se torna mais complexa, coletiva e social, em função das transformações em nível econômico-político, o ser humano também modifica sua identidade, passando a ser visto como um ser definido no interior dessas novas estruturas de sociedade. Dessa forma, originou-se o sujeito sociológico, que estabelece sua identidade por meio das relações que constrói, sendo esse sujeito central do tempo moderno. O descentramento do sujeito sociológico ocorre, segundo o autor, em virtude de 5 avanços das ciências humanas realizados na modernidade tardia, ocasionando assim o falecimento do sujeito da época moderna. Os 5 motivos do descentramento do sujeito foram as tradições do pensamento marxista, que trouxeram à tona diferentes interpretações do trabalho de Marx e suscitaram contradições e questionamentos sobre a posição do sujeito na sociedade, a descoberta do inconsciente por Freud, que defende a identidade como algo móvel, formada por processos conscientes e inconscientes do sujeito, o trabalho do linguista Ferdinand de Saussure, que afirma que não somos os autores das afirmações que fazemos, uma vez que toda afirmação carrega ecos dos nossos significados e de muitos outros, pois o que dizemos tem um antes e um depois. O estudo e trabalho do poder disciplinar realizado por Michel Foucault, que propunha manter o sujeito com seus modos de ser e agir em estrito controle e disciplina, sendo este o produto das instituições coletivas da modernidade tardia. E o quinto e último avanço apresenta o feminismo. Assim como os movimentos que emergiram e marcaram os anos 60, os quais buscavam salientar a identidade social de cada grupo, especialmente o feminismo, que mais do que questionar a posição da mulher na sociedade, proporcionou críticas e reflexões em torno das identidades sexuais e de gênero. Stuart Hall nos desafia a pensar sobre a identidade cultural nacional e seus desdobramentos ocasionados pela globalização. Essa reflexão permeia os capítulos 3, 4 e 5 do livro e remonta um cenário crítico em torno da noção de identidade nacional que temos e que, na verdade, construímos e representamos. Sua crítica acerca de uma identidade nacional unificada torna-se muito coerente, ao passo que fundamenta suas análises nas diversas correntes existentes em uma mesma nação, como o gênero e a etnia. Além disso, afirma que, em virtude da globalização, diversos deslocamentos ocorreram no interior dessas identidades culturais nacionais, promovendo foco para identidades locais e regionais, assim como um hibridismo das culturas originadas pela migração dos povos. No 6º capítulo, Hall amplia a compreensão de hibridismo, sinalizando que as identidades culturais são híbridas, ou seja, movidas por mudanças, encontros e desencontros. Dessa forma, reforça seu entendimento em torno da identidade, alegando que não é possível afirmar que temos uma identidade, mas que somos compostos por uma identificação passível de mudança e transformação. Mais do que falar em identidade, Stuart Hall sugere uma nova maneira de trabalharmos com a temática, percebendo que toda identidade é móvel e pode ser redirecionada, indicando a possibilidade de utilizarmos o termo identificação ou a expressão processo identitário para compreender de maneira mais significativa as representações que formam e transformam as culturas, os sujeitos e os espaços. Dessa forma, fica evidenciado que somos todas, todos e todas constituídos por representações, sendo essencial compreendermos o mundo por esse olhar, em que as mudanças acontecem, as culturas se misturam e as certezas são inconstantes. Ao percorrermos os escritos de cada página, percebemos que a leitura desse livro promove uma desconstrução de nossas crenças em torno daquilo que entendemos por identidade, desafiando-nos a pensar sobre os processos identitários, os quais estão em constante modificação e são compostos por diferentes olhares, em distintos tempos
espaço. Olha que reflexão interessante que o Stuart Hall nos traz. Sim, isso é um convite à leitura do livro. Ele está disponível em PDF na internet. Basta colocar a identidade cultural na pós-modernidade PDF que você encontra o livro com muita facilidade. Um grande abraço, até a próxima!